Será que é possível a gente se acostumar com um xingamento? Essa é uma pergunta boa, nos tempos de rede social. Será que com haters, com essas ofensas que as pessoas fazem repetidamente, o ódio, né, que as pessoas destilam tão frequentemente, será que a gente consegue, em algum momento, deixar pra lá? Assim, largar, não vou mais deixar isso aqui me afetar, eu não vou me importar com a opinião dessas pessoas, eu vou olhar e vou saber que é alguém que nem me conhece, não vou me importar, eu me acostumei. Será que é possível a gente se acostumar com esse tipo de coisa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Espero que sem nenhum hater, sem nenhum xingamento aqui nos comentários. Claro, assim que você já se inscrever, lembrar de se inscrever no canal, deixar o seu like se você acha que essa é uma temática importante, uma discussão importante para a gente ter nesses tempos de rede social, nesses tempos em que as pessoas se ofendem tanto na internet. Primeiro, por que será que isso acontece? Esse é um ponto que eu vou falar. Por que as pessoas se comportam na internet de um jeito que elas não se comportam na vida real? Segundo, será que é possível a gente se acostumar com isso? O que as pesquisas vêm mostrando? E terceiro, o que será que a gente pode fazer sobre essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas se comportam assim. Eu tenho uma teoria que as pessoas na rede social elas adquirem uma espécie, entre aspas, de psicopatia. O que é a psicopatia a rigor? Tem vídeo aqui no canal falando, explicando melhor o que é a psicopatia, mas em grosseiras letras, né, resumindo muito, é uma ausência de empatia. O sujeito não se comove com o outro, ele não se importa com o feedback de sofrimento daquele que ele vê sofrendo, então continua fazendo aquilo que ele quer fazer, agindo de acordo só com seus próprios interesses, sem nenhum freio afetivo. E na internet isso acaba acontecendo por alguns motivos. Primeiro, porque você não está vendo a pessoa reagir. Então você não vê ali no olhar do outro o sofrimento, a cara de dor quando você xinga, quando você ofende, ou quando alguém parte para uma agressividade maior. Segundo, a resposta ela é tardia. O sujeito fala uma coisa hoje, o outro xinga ele amanhã e a tréplica vem depois de amanhã. Nessas mídias eletrônicas, essa mediação da resposta, ter a presença de um intermediário, no caso pode ser alguma rede social ou a internet, algum aplicativo de troca de mensagem, impede essa troca imediata que nós temos quando a gente conversa com as pessoas. Então a gente perde na internet essa possibilidade de acompanhar a resposta imediata do outro e de perceber o seu sofrimento. Então, muitas vezes isso destrava algumas pessoas, isso tira o freio de algumas pessoas e elas passam a agir com essa agressividade, com essa hostilidade, coisa que não fariam e que não fazem quando estão diante do outro, porque não são psicopatas de verdade. Elas têm esse freio emocional, elas se comovem com o sofrimento alheio, mas isso não acontece na internet. A gente precisa, na internet, lembrar que atrás daquela mensagem, atrás daquela postagem, tem uma pessoa, tem alguém com sentimentos, tem alguém que vai ler, tem alguém que vai sofrer. A gente precisa fazer esse exercício. Como é que eu reagiria se eu lesse essa mensagem que eu estou escrevendo? Isso me faria bem, isso me faria mal? Como será que essa pessoa vai escrever? Ou seja, um raciocínio que precisa de tempo, precisa de um aprofundamento, de um interesse genuíno pelo outro, coisa que é bem mais raro de a gente ver acontecer na internet. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu vejo que as pessoas se liberam aí para agir de uma maneira mais agressiva na internet. Mas será que a gente consegue se acostumar com isso? Esse é o segundo ponto. Será que é possível a gente se acostumar com uma ofensa? Saiu um estudo muito interessante corroborando uma sensação que eu já tinha ali. Eu tinha a percepção de que, olha aqui o spoiler, de que não é possível se acostumar com isso. Que sempre que você lê uma coisa negativa, aquilo vai te pegar de alguma maneira afetivamente, negativamente, assim, vai te fazer algum mal. Isso é uma pesquisa interessante feita na Holanda com um estudo de eletroencefalograma. Então os pesquisadores colocavam lá aqueles eletrodos para medir as ondas cerebrais das pessoas, e eles estavam interessados especificamente na atenção, o quanto o cérebro se volta para determinados estímulos. Por que eles estavam fazendo isso? Porque existem algumas
alguns picos de resposta nas ondas cerebrais que demonstram que o cérebro está sendo captado ali, que a atenção da pessoa está sendo captada por aquele estímulo, antes mesmo dela tomar consciência. Independente dela saber para onde ela está olhando, ela já está prestando atenção naquilo e a consciência muitas vezes vem depois. Só que com a repetição de determinados estímulos, essas ondas vão diminuindo e deixam de existir. O cérebro meio que se acostuma com aquilo e um estímulo que era novo, inicialmente captava a atenção medida pelas ondas cerebrais, vai deixando de captar a atenção porque o cérebro se acostuma, ele não é mais ativado por aquele estímulo, por aquele tipo de estímulo, quando ele se torna repetido. Então, os pesquisadores fizeram isso com ofensas. Será que se a gente xingar um voluntário aqui repetidamente, o cérebro dele vai se acostumar com isso e vai deixar de prestar atenção? Fizeram estudos colocando o xingamento direto para a pessoa, ou Daniel é um idiota, Daniel é um burro, Daniel, enfim, xingando, ou colocavam também o voluntário ouvindo xingamento de terceiros. Eu ouvindo, né, o Daniel ouvindo, o João é um idiota, a Maria é uma idiota. E acompanhavam a resposta cerebral dos voluntários enquanto eles ouviam isso. E perceberam que o cérebro reagia quando esses estímulos apareciam, com essas ondas cerebrais denotando a atenção emocional. Então é um tipo de atenção captada pelas emoções, independente ali da consciência do voluntário, do sujeito que estava sendo pesquisado, aquilo, o xingamento, a ofensa captava a atenção da pessoa, o cérebro reagia àquilo, e com a repetição dos estímulos, o cérebro não se acostumava. Ao contrário dos outros estímulos, com os quais o cérebro se acostuma, com os xingamentos sempre vinha aquela onda denotando que ele estava se voltando e prestando atenção. O que é isso? Com uma atenção, obviamente, afetivamente carregada de emoções negativas, porque é hostilidade, porque é xingamento, porque é agressividade. Os pesquisadores chegam até a falar que o xingamento é como um mini tapa na cara, porque um tapa na cara verbal, porque o tapa na cara você não consegue ignorar, né? Você não se acostuma. Cada vez que você toma, você vai ver o que está acontecendo, você presta atenção. E eles dizem que o xingamento tem esse poder, lógico que verbal, mas de sempre captar a nossa atenção negativamente. A gente não se acostuma com isso. Então não, a gente não se acostuma com os xingamentos, a gente não se acostuma com a hostilidade, e a gente precisa aprender a lidar de uma outra maneira. A maneira que eu sugiro, a maneira que eu oriento, que eu acho mais efetiva, é tão simples quanto ignorar. É você não ler aqueles comentários, é você não se expor a isso. Porque a gente pode tentar fazer esse exercício de eu vou ler, mas eu vou saber que não é para mim. Eu vou ler, mas não é pessoal. Eu vou, até para responder aqui, eu vou dar uma olhada, mas sabendo que essa pessoa nem me conhece, que ela está falando do que ela não entende, mas é muito complicado. Quando você lê alguém dizendo você é um idiota, você é um imbecil, você não sabe o que está fazendo, você é um burro, e daí para baixo, aquilo sempre traz uma resposta emocional no seu organismo. Acontece uma vez ou outra, felizmente aqui no canal a gente não tem haters de carteirinha, eventualmente alguém discorda, fala alguma coisa, mas xingamentos, ofensas é uma coisa que felizmente não aparece aqui no canal, mas quando isso é recorrente, quando isso é frequente, quando isso é constante e a pessoa fica frequentemente, constantemente, continuamente se expondo a esse tipo de estímulo, isso vai sim trazer uma resposta emocional negativa que a gente não sabe qual é o resultado no longo prazo. A gente pode sim estar se colocando até em risco de adoecimento mental, de adoecimento emocional, psiquiátrico, por conta disso, porque é como levar aí esses pequenos tapas na cara seguidamente, uma hora o seu rosto vai sofrer ali, né? A pele, sei lá, o músculo, os dentes, alguma coisa vai acabar lesando se ficar se expondo a tanto tapa, tanto tapa, tanto tapa. É a mesma coisa, a gente fica reagindo negativamente de forma tão constante a esses estímulos. Então, minha sugestão é ignore, apague, não leia, não entra nessa, não embarca nessa, porque o nosso aparato emocional não evoluiu para lidar com esse tipo de realidade que a gente está lidando hoje. Tudo isso é muito cedo, tudo isso é muito novo, essa tecnologia é muito recente, então o nosso cérebro não está preparado. Minha sugestão, fuja.
Como é que você lida com os haters? Você foge ou você fica lá tentando responder, tentando brigar, como se adiantasse? Responder, brigar, não adianta nada, não leva a nada. Você costuma entrar em discussões ou você foge das discussões? Você fica lendo os comentários inteiros antes de apagar ou você apaga logo de cara quando vê que é xingamento, quando é hostilidade? Conta pra mim, escreve aí nos comentários sem ofensa, sem hostilidade, sem agressividade, deixa o seu comentário aí e não se esquece de se inscrever no canal, clicar nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo, porque sempre tem vídeo interessante aqui para você, e deixar o seu like se você acha que esse é um vídeo que contribui para a gente melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas aí, dos nossos cidadãos, dos nossos amigos, nesse mundo novo que a gente está vivendo, que é o mundo de internet. Acompanhe o canal, não esquece de maratonar os outros vídeos que tem conteúdo interessante para você, e toda semana tem quarta e domingo vídeo novo aqui, não deixe de acompanhar.